Salve, salve, nação rubro-negra! Chegamos aqui, prepare o coração, vamos falar do Mengão. Olha só, meus amigos, hoje nós vamos fazer aqui a escolha Barca, vai ou fica, né, dos jogadores que fazem parte do elenco do Clube de Regatas do Flamengo. Você também pode colocar aí nos comentários quem que você mandaria embora, quem que você deixaria no Flamengo. E com a ajuda do nosso querido Leandro Leda, a gente vai começar a fazer as nossas escolhas aqui. Por ordem, a gente fala quem vai dar o primeiro voto é o senhor Petiti, depois o nosso querido poeta e, por último, Pablo Nazário, que sou eu. Vamos lá, Petit. Nosso querido Matheus Cunha, vai ou fica? Olha só, Matheus Cunha é um garoto ainda, né? Tem muito ainda o que evoluir. Mas se falando de Flamengo, na minha opinião, o Flamengo hoje, arrecadando, né, o que arrecada, precisa de goleiros prontos, né? Eu acho que o Flamengo precisa de goleiros de altíssimo nível. E, na minha opinião, o Matheus Cunha ainda não atingiu esse nível. Então, seria bom, né, o Matheus Cunha, o Flamengo conseguir para ele aí um bom clube onde ele possa aparecer e ganhar mais experiência ainda, né? Então, mas o Flamengo teria que contratar aí um goleiro top de linha. Eu enxergo que o Rossi e o Santos, né? O Santos, eu não falo nem na chegada do Santos, né? Chegada do Santos, o ano do Santos realmente foi um ano muito bom, mas depois ele começou a cair. E eu não vejo o Rossi ainda esse goleiro que passa 100% de confiança. Não, Rossi então, não, Matheus Cunha. Não, mas eu tô... Você tá falando do Rossi que ainda não dá segurança, sim, é isso? Não ainda não passa segurança. Então, eu coloco o Matheus Cunha na barca para que o Matheus Cunha possa ganhar experiência. E aí, poeta? Vai ou fica? Bom, barca, mete o pé, salário alto, não deve nem ele mesmo aceitar, né? Ser reserva, eu boto na barca. Eu também opto por colocá-lo na barca, uma vez que ele começou, ainda é novo, né? Mas a explicação do Petit, eu acho que ele é bastante consistente, né? Ele precisa pegar um pouco mais de experiência, pegar uma canjazinha e tal, para poder trabalhar no Flamengo. E como a gente sempre fala, né? O Flamengo tem hoje a maior arrecadação, recorde de público, estrutura, jogadores experimentados, então a gente precisa de jogadores com excelência para efetivamente trabalharem no Flamengo quando a gente necessitar. Próxima opção, minha querida produção, deu até rima aí. Santos, goleiro que chegou ao Flamengo, estava no Atlético Paranaense, um goleiro que chegou no primeiro ano, né? O ano de 2022 chegou bem, fez parte dos 2 títulos que o Flamengo conquistou, a Libertadores e a Copa do Brasil, mas 2023 ele não conseguiu atravessar um ano satisfatório. Infelizmente, né, Nazário? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão também da Libertadores com esse cara. E, na minha opinião, os títulos passaram pelas mãos dele. Então, eu entendo que quando ele foi mal, né? Ele foi mal, se eu não me engano, era o Vitor Pereira, o técnico ali. Todo mundo também foi mal. Todo mundo foi mal. Eu entendo, não sei se vocês pensam como eu, que o goleiro Santos precisa de mais uma oportunidade. Pelo que ele fez naquele ano, eu daria mais uma oportunidade para esse goleiro. Gostaria muito de ver esse goleiro do Flamengo no gol do Flamengo novamente para ver. Não coloco ele na barca nesse momento. Eu daria mais uma chance para o goleiro Santos, Nazário. Eu também. Eu não colocaria na barca. Acho que merece mais uma oportunidade. E também é um cara que mostrou que aceita a reserva, né? Não criou nenhum problema, apesar, né, de ter sido titular nas conquistas do ano passado. Eu permaneceria com ele aí no elenco. Embora ele tenha passado uma temporada complicada, né? A gente lembra daquele jogo. Temporada não, vou botar 4 meses, né? 4 meses que ele. Né, que ele eu vou colocar a temporada porque depois ele não conseguiu mais assumir a titularidade, né? Então, ele. E isso, para acontecer, é sinal que, pelo menos eu penso que a comissão e o treinador deve ter pensado: pô, o cara não tá legal, o Rossi chegou. Embora o Rossi também tenha dado umas paçocadinhas, mas o fato é que o cara ficou aí 4 meses, jogou muito mal. Aquele jogo, para mim, foi emblemático contra o Palmeiras, que ele, de repente, né, dá aquela tirada de mão assim, não entendi bem aquilo ali.
nunca ninguém perguntou para ele, mas não ele não desaprendeu de jogar, né, cara? Eu acho que a opção seria, tem que ver esse ano que vem, melhor dizendo, para ver o que vai acontecer. Se efetivamente o cara continuar na mesma, aí tem que meter para fora, mas o nosso querido Santos vai ficar. Próxima opção, Produção, já está ali do lado da porta, parece segurança. Aí vem o Rossi. O Rossi tá parecendo o Pablo Mari, né, de lado. Parece um pouquinho o Léo José também nas orelhinhas. Olha só, Rossi, né? Rossi é impossível a gente colocar na barca, porque é o goleiro titular do Flamengo hoje. Não, na minha opinião, não demonstra 100% de segurança. Eu acho que um goleiro a nível de Flamengo, principalmente esse Flamengo de hoje, precisa de um goleiro que seja unanimidade. Essa é a minha opinião. E o Rossi, na minha opinião, está longe de ser unanimidade. Mas, no momento, é o goleiro titular do Flamengo. Como é que você coloca um titular na barca? Né? Não tem como. Para você colocar um titular na barca, tem que ter alguém que seja bem melhor do que ele. Então, como ele é o titular, não pode, na minha opinião, não vai para a barca e fica aí mais uma temporada aí para a gente ver se ele realmente é o goleiro que a gente espera, né? Mas tem uma galera que não está satisfeita com ele, né? Dá mole. Mão de pau, inseguro, mal nas saídas, totalmente mal nas saídas, é bom na reposição, mas erra muito e quando erra gera contra-ataque, né? Ou seja, perigoso, né? E tá aí com esse status aí de não ser questionado, porque habla. Pra mim é barca, o Flamengo deveria contratar um outro titular. A verdade é essa, pô. Se fosse o Matheus Cunha fazendo metade do que ele, ou o Santos fazendo metade do que ele fez, todo mundo estaria reclamando, dizendo que o cara teria que sair. O Flamengo contratou mal, mas como o cara habla, aí, porra, não, mas, né, e tal, não sei o quê. O Santos teve as falhas dele, né, também. Mas, como eu falei, ficou o quê? 3, 4 meses? Logo depois, o Matheus Cunha assume a titularidade com o argumento de que ele joga melhor com os pés, o cara que é um goleiro que participe da construção da jogada, já no início da origem da jogada lá atrás, não sei o que, Pererê falhou várias vezes, e talvez, se a gente for fazer uma análise fria, pegando em termos de quantidade, talvez tenha errado menos do que, isso falando do Matheus Cunha, menos do que o Santos e menos do que o Rossi, mas é da base, e aí a galera senta o pau, né? E o Rossi, né, aquele gol que ele toma do Atlético Mineiro lá, do Paulinho, o cara olha pro outro lado, dá o outro lado todinho pro cara fazer o gol. No gol do Edenilson, o cara não fecha. O cara tá vendo que o cara vai finalizar ali, não fecha, sai tudo. Então, assim, eu colocaria na barca, traria um outro goleiro titular, um bom goleiro inquestionável, entendeu? Pra ser titular. Bom, 1-1, né? Um fica, um vai. Cara, eu vou optar pela saída dele também, porque esses jogos, principalmente esse contra o Atlético, eu vi que eu comparei a saída do Rossi ao goleiro de handball, né? Pô, o cara abrindo assim, faz, porra, meu irmão, não entendi essa parada, não. Porra, aí me deu meio boladão. Eu acho que a gente precisa de um goleiro mais seguro, né? E ele me assusta muito na saída de bola. Ele me deixa com frio na barriga na saída de bola, parece que ele fica com o braço do Diego Alves, né? Ele não vai lá em cima, porra, e dá o socão. Às vezes ele erra, às vezes ele não sai. Enfim, eu colocaria na barca também 2-1. Nosso querido vai embora. E eu queria deixar registrado aqui que quando da vinda do Santos, eu fui contra. É aquilo que eu falo sempre aqui. O Flamengo hoje tem a maior estrutura, tem a maior receita do continente, o clube que mais investe no seu elenco, paga salário, não sei o que lá. Não dá para trazer goleiro questionável, não dá para trazer jogador questionável, né? E as falhas que o Santos apresentou, ainda bem que não foi no segundo semestre do ano passado, mas no início desse ano, ele fez no Atlético Paranaense. Quem acompanhou um pouquinho, fez uma pequena... Vou nem dizer que acompanhou os jogos, que eu não acompanhava. Fez uma pequena pesquisa do Santos no Atlético Paranaense, vai ver diversas falhas semelhantes que acho que ele teve no Flamengo. A verdade é que hoje, o Flamengo, a gente perdeu o Diego Alves. Diego Alves apresentou vários problemas físicos, falhou em alguns momentos, mas era 10 mil vezes mais seguros do que todos esses goleiros que a gente falou aqui, que a gente tem hoje no elenco, né? Infelizmente. Então o Flamengo tem que trazer um goleiro à altura
do Diego Alves, se puder até melhor do que o Diego Alves. Eu não me contento com pouco. Então, só para deixar isso aí registrado, e quero, por favor, que isso permaneça em nossa ata aqui da Barca 2024. Muito obrigado. Data Vênia. Ih, rapaz, Davi Luiz. Porra. Davi Luiz, na minha opinião, essa barca já está até atrasada. Essa barca aí já poderia ter saído há algum tempo. Um jogador, na minha opinião, que tem um salário altíssimo, essa é a grande verdade. E eu até digo o seguinte, né? Que o Flamengo acabou vendendo o João Gomes, e eu, no meu entendimento, achava que o Flamengo deveria ter negociado ou deveria ter feito algum acordo, qualquer coisa, com o Davi Luiz, né, que ganha acima de 1 milhão e tal, o próprio Vidal, que também ganhava acima de 1 milhão e tal. O Flamengo ia economizar aí cerca de 3 milhões e você poderia dar um aumento significativo para o João Gomes, que era um titular, né, titularíssimo do Flamengo, e ajudou muito o Flamengo nos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Então, na minha opinião, né, o Davi Luiz hoje não acrescenta mais, tanto que quando ele se machuca, na minha opinião, a zaga do Flamengo fica até melhor, fica mais sólida quando ele não está. Então, na minha opinião, essa barca aí já está até atrasada. O Davi Luiz deveria já ter saído já do Flamengo. Eu também coloco o Davi Luiz na barca também, e aí não só pelas questões técnicas que o Petit colocou, mas também é um dos maiores salários do elenco, né? Teve aquela questão da renovação automática. A melhor saída é o Flamengo negociá-lo. Acho que ele já fez a história dele no Flamengo, né? Em 2022, ganhou os títulos e tal. E é isso. Que ele siga aí com sucesso na carreira dele. Eu também colocaria na barca. Não dá nem para discordar disso, porque eu acho que o Flamengo, nesse momento, tem que pensar, sobretudo no futebol, na questão do custo-benefício, né? Então, se existe o cara, ele é caro, para ser caro tem que ter resultado, né? Jogador caro tem que dar resultado. Não deu resultado, ou não pode ser caro, ou tem que ser vendido. Próxima opção, produção, Léo Pereira. Léo Pereira, titular do Flamengo hoje, né? Se bobear aí, hoje pode ser o melhor zagueiro do Flamengo, hoje aí que vem atuando, titularíssimo. Léo Pereira, na minha opinião, fica. Léo Pereira vem fazendo grandes jogos já há um tempo. É um cara que eu nem acreditava mais, né, de tudo que aconteceu com ele no Flamengo. Conseguiu dar a volta por cima. Eu apoio o Léo Pereira aí mais algumas temporadas no Flamengo. Eu não coloco o Léo Pereira na barca, mas deixando claro que é um zagueiro para compor elenco, né? Eu acho que o Flamengo deveria olhar e trazer zagueiros, né, para serem titulares, assim como foi em 2019. O Flamengo trouxe o Pablo Mari e o Rodrigo Caio no mesmo ano. Os dois chegaram, status de titular, mostraram o que mereciam, e eu vejo que o Léo Pereira pode ser um bom zagueiro para compor elenco do Flamengo. Eu ficaria com ele aí para 2024. Léo Pereira, eu também tenho esse pensamento, né? Embora ele tenha dado a volta por cima, teve um início de temporada muito difícil no Flamengo, e a gente, depois de um certo tempo, ficou falando, né? Quem diria que agora a gente estaria elogiando o Léo Pereira, coisa e tal, mas eu acho também que ele está na prateleira de compor. Para mim, ainda não é titular absoluto, embora tenha feito aí os 2 últimos anos interessantes, mas eu acho que está naquela questão da curva, né? De repente vai começar a dar uma declinada, pode manter, mas, sobretudo, com um sinal de alerta, né? Próxima opção, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno também, né, hoje titular, vem fazendo bons jogos pelo Flamengo, né? Um cara que veio lá do Red Bull Bragantino, rapidamente conseguiu seu espaço dentro do clube, né? E, na minha opinião, deve ficar no Flamengo, Nazário. Para mim, eu boto na barca, né? Tem uma postura de... parece que ele se sente o Beckenbauer, né? Ele se sente o Beckenbauer, tem uma postura... e tem uma outra questão que é uma postura que eu não gosto. O cara tá no Flamengo, e aí a gente sabe que o Flamengo vive, né, sempre em momentos decisivos, e ou ele tá falando, ou é o staff dele falando em Europa. Então, para mim, ele tá com vontade de sair, né? Então, eu colocaria ele na barca aí, que ele vá para a Europa, né? Ele se acha zagueiro de Barcelona, Real Madrid, mas acredito eu na Europa aí que
vai pegar, se for para a Europa aí, ou vai para algum buraco, ou vai pegar um time que brigue, que lute para não cair. Aí eu quero ver ele meter a marca que ele mete aí, achando que é o Beckenbauer rubro-negro. Eu vou tirar eu tenho esse pensamento dele também, mas eu vou tirar esse pensamento nesse momento e deixá-lo para mim ele fica, né? Até em função do que ele vem apresentando nesse último ano. Ele tem apresentado até uma certa regularidade. É falastrão, realmente, né? Ele entra numa que é o Beckenbauer mesmo. Mas até essa questão de repente, se não for sair, né, também para mim é um cara de compor elenco. Mas vamos ver o que vai acontecer em 2023. Acho que o Flamengo tem que colocar alguém, tem que trazer alguém para a zaga, principalmente porque a gente vai perder o Rodrigo Caio, que já está mais que anunciado, a gente vai falar dele já. E nós temos aí o nosso querido Pablito. Esse é o Pablo, né? Chegou no Flamengo, né? E nunca foi titular absoluto. Apesar de eu achar... O Pablo é funcionário público, né? O Pablo é o seguinte, ele é o zagueiro mais pesadão desse elenco aí, mas ele não é um zagueiro ruim, não. Toda vez que ele foi acionado, né, ou pelo menos na maioria das vezes, ele conseguiu dar conta do recado. Agora, nunca foi titular, nunca brigou pela titularidade, né? Então, na minha opinião, eu coloco ele na barca por causa disso. Nunca brigou, chegou zagueiros depois dele e conseguiram a titularidade no Flamengo, e ele foi ficando ali na reserva, sendo utilizado um jogo ou outro. Eu acho que para ficar assim, é melhor que o Flamengo vá atrás de um zagueiro que consiga buscar a titularidade. Então, por mim, barca pro Pablo. Para mim também barca pro Pablo, né? Lembrando que aí a gente vai pegando esses treinadores aí, as heranças, né, que os caras vão deixando pra gente, né? Indicação do Paulo Souza, né? E aí tá aí, né? Como o Nazário falou, não sei se foi o Nazário Petiano, funcionário público aí, tá? Né? Nazário que falou. O cara não joga, né? Você não vê também ali, pelo menos a gente não acompanha mais os treinos diariamente, mas parece que o cara não contribui com nada, né? Não contribui com Bota nada. O paletó na cadeira e sai da sessão. E também se fala muito da saída dele, eu acho que tem que sair mesmo. É um cara que nem para compor elenco hoje no Flamengo serve. Arca. Não dá nem para defender, né, cara? Para mim é um bom jogador e tal, mas o cara que fica 2 temporadas e não pega uma titularidade não tem que fazer no Flamengo. Pode ir embora, grande abraço e boa sorte. Vamos que vamos, produção. Quem é esse aí? Mateuzinho, né? Mateuzinho. Barca atrasada também, Rio-Niterói, hein? Quando fica ali dá problema e a barca não sai. Túlio que morou em São Gonçalo, Túlio sabe. Barca atrasada, na minha opinião, quando o Flamengo não renova com o Rodinei, o que eu faria era o seguinte: era manter o Rodinei, que era o titular da posição, e negociar o Mateuzinho. O Flamengo preferiu apostar o contrário, e hoje a gente tem o Mateuzinho e o Wesley. Só que o Wesley, eu tenho que falar com o do Wesley com muita responsabilidade, porque o Wesley só é titular pela incompetência da diretoria do Flamengo. Então não vou julgar aqui um garoto que deveria estar aprendendo, né? E hoje é titular do Flamengo. Agora o Mateuzinho não, o Mateuzinho já joga no Flamengo há muito tempo, já está há algumas temporadas, não consegue evoluir, barca pro Mateuzinho. Eu também vou colocar o Mateuzinho na barca, né? Muito tempo de Flamengo e agora a gente, né, passou a viver aí no final da temporada, né? Entrava ele, a gente pedia o Wesley, aí entrava o Wesley e pedia ele, aí depois ele tá igualzinho o Rodinei e o Pará, né? Aquela mesma coisa. Aí agora tem o Varela, então a gente fica nessa dança, né? Sempre achando que tudo que é bom tá fora, né? E, na verdade, aí, na lateral direita do Flamengo precisa de muito reforço. O Mateuzinho, na minha opinião, nunca conseguiu, né, agarrar a oportunidade que lhe foi dada mais uma vez, inclusive. Barca. Cara, o Mateuzinho não tem como defender, não, né? Ele teve boa vontade, se machucou, voltou, mas, porra, não rola, né? Acho que ele vai até segurando o timão da barca, né? E, porra, não vai dar. Tinha que botar outros aí pra segurar o timão, né, da barca aí, né? Mas... Tem uma galera, né? Como o timão tem aquele monte de toquinho, cada um pode segurar um toquinho daquele pra não dar problema, ninguém ficar com ciúme. O Wesley,
Na minha opinião, esse garoto vai ser um dos maiores laterais do futebol brasileiro, tá? Da atualidade, até porque a lateral direita hoje ela é nivelada por baixo. E esse garoto chega no Flamengo muito cedo, né? E acaba ganhando ali uma titularidade, né? E com essa titularidade que ele ganha no Flamengo muito cedo, ele acaba também tendo que amadurecer muito cedo. Creio eu que esse garoto tem aí mais uns 3 anos de evolução. Eu acho que não vai ser no Flamengo, tá? Acho que o Flamengo precisa de laterais prontos, mas esse garoto aí eu aposto muito na carreira desse garoto que está iniciando, né? Mas, na minha opinião, como o Flamengo, na minha opinião, recado Umbi, eu acho que o Flamengo precisa de laterais prontos. Então, que o Flamengo negocie ele, que o Flamengo ganhe uma boa grana com ele e ele amadureça em outro clube. Mas ele vai para onde? O Barcelona queria ele, não queria? Não, mas Não aí foi, você botou ele na barca, é isso? Coloca ele na barca. Coloca ele na barca. Cara, eu tenho dúvidas se eu colocar ele ou não na barca. Eu acho que o Wesley, ele pode ser um bom reserva e até um cara polivalente, né? Verdade. Pode ser usado como lateral, o cara mais na frente. Eu ficaria com ele no elenco, né, para a temporada de 2024. Eu contrataria um outro lateral, Túlio? Com certeza. Isso aí, com eu certeza. concordo muito com o que o Petit falou, mas imagina esse moleque reserva de um Rafinha, por exemplo. Rafinha 2019. Esse moleque vai voar no ano seguinte. A minha opção para ele seria ficar. Seria não, é ficar. Por conta dessa possibilidade. Eu também concordo que ele vai ser um grande lateral, mas aí eu tô vendo a questão do seguinte: é melhor que ele exploda no Flamengo do que a gente vender e de repente ele explodir em outro time e a gente fica chupando o dedo. Ele vai vender barato, de repente o moleque explode em outro lugar e babou. Mas ele tem um potencial gigantesco. Vamos lá, produção. Quem é esse? Não deveria ter vindo para o Flamengo. Esse aí é o Leandro Martins com o cabelo pintado. Quando ele pintou o cabelo. Barca atrasada também, não deveria ter chegado ao Flamengo por eu entender que o Flamengo é um time para laterais ofensivos, né? Laterais que não vão no fundo, que não cruzam, né? Lateral, apesar que o Varela ele não é ruim de cruzamento, não. Ruim é que ele não consegue chegar no fundo, né? Para fazer o cruzamento não é mais dele, tranquilo. Não é a dele. Realmente não é a dele, não joga por dentro também. Eu gosto de lateral que troca, que vai por dentro, que faz por fora, e essa não é a dele. E é bom a gente lembrar aqui, não sei se vocês concordam comigo, a culpa não é nem dele, cara. A culpa não é nem dele. A culpa é de quem contrata ele, um jogador fora das características do Flamengo. Na minha opinião, o moleque tá aí, mas o moleque tá de bucha. Tá no Flamengo de bucha. Não deveria ter chegado no elenco do Flamengo. Eu colocaria na barca também. Mas é barca. Nunca vi o Varela mostrar qualidade nenhuma à altura do Flamengo, nem para ser reserva, né? Ele conseguiu ser terceiro reserva, né? Quando o Flamengo tem como opções Wesley e Mateuzinho, né? E até hoje eu não entendi qual o critério que a direção do Flamengo teve para trazer esse jogador. O único elogio que eu vi durante toda a passagem do Wesley foi do Simon Ledo, que viu ele 17 minutos em campo e elogiou. Não sei nem se ele mantém essa... Superchat de quanto? Superchat, né? Mandou superchat de R$200, ficou até o jogo inteiro. Aí o cara foi substituído no intervalo e tá lá aquele superchat na tela ali, todo mundo sem entender, né? Como assim? Né? O jogador, porra, maravilhoso esse cara aí, que não sei o que lá. Porra, é barca, né? Brincadeira, né? Cara, não dá para defender. Realmente não tem nem como a gente defender o nosso querido Varela. Muito limitado para as pretensões do Flamengo, né? Vamos lá, produção. Ayrton Lucas. Titular, fez alguns jogos maravilhosos, né? Tem, na minha opinião, uma deficiência defensiva, tem que melhorar. É um jogador que gosta do corredor e quando não tem um corredor, ele tem dificuldade. Jogador de extrema velocidade, é difícil, cara. Você vê um lateral tão veloz quanto esse moleque aí. A gente me lembra daquele do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele sofre uma falta no jogo, né, que ocasiona a expulsão
do zagueiro do Atlético Paranaense, irmão. Ele vem, esse moleque é muito veloz, é um moleque que sabe fazer gol, é um moleque que sabe cruzar. E se esse moleque melhorar a parte defensiva, na minha opinião, é seleção brasileira, tá? O que falta para ele, melhorar a parte defensiva. Caiu um pouco de produção do Flamengo, mas é um jogador que pode sim evoluir. Esse aí fica e fica muito. Eu também permaneço com o Ayrton Lucas. Ele, inclusive, num dado momento na temporada, ele foi o grande destaque da equipe e, com certeza, é um cara que vai ajudar bastante a gente em 2024. Também permanece. Para mim, permanece sob observação. Precisa melhorar essa questão defensiva aí, que o Petit citou, também acho. Tem muita velocidade, chuta muito bem, fez alguns golzinhos esse ano, né? Mas precisa realmente melhorar e com a chegada de um outro lateral para que a gente possa reforçar bastante ali o setor esquerdo de defesa e essa transição que é interessante, né? Vamos lá, produção. Thiago Maia que estava machucado, entrou ontem, fez um 2022 interessante. E aí? Fez um 2022 interessante, muito ajudado também pelo João Gomes, né? A gente lembra que a dupla era Thiago Maia e João Gomes. Thiago Maia hoje não faz uma boa temporada, tem uma saída de bola, né? Falha na saída de bola, com alguns passes errados, e a gente sabe muito bem, né, Nazário e meu amigo Túlio, volante do Flamengo que não tem bom passe tá morto. O Flamengo precisa muito que eles comecem de lá de trás uma saída de bola com qualidade. Eu acho que o Flamengo, sim, deve procurar hoje no mercado um volante melhor do que o Thiago Maia. Para mim, hoje, é Barca. Mesmo sabendo que, né, pelo menos a gente até debateu isso aí no resenha, né? Sabendo que ele vai permanecer, eu negociaria ele, não só pelo ano ruim que ele teve, né? Eu acho que fica sendo até injusto, né? Tipo, a comparação que o Petit fez. Jogou porque o João Gomes... mas ele não consegue jogar com o Pulgar. Se a gente for olhar tecnicamente, Pulgar, ele joga mais do que o João Gomes, tecnicamente falando. O João Gomes era um ótimo marcador e tal. Então, assim, eu acho que ele jogou bem em 2022 por mérito dele, né? Acho que ele tinha um time encaixado, coisa que a gente não teve esse ano. O que dificultou não só para ele, mas como para vários jogadores. Mas eu coloco ele na barca, por quê? Porque eu acho que ele não vai conseguir mais jogar no Flamengo. A torcida já pegou para Cristo. Pegou no pé dele, em alguns aspectos até com razão, né? E porque, assim, essas falhas, né, dele gerar contra-ataques para os outros times, falhas na marcação também, que aí, para mim, é muito mais questão de orientação do treinador. Eu falava isso na época do Paulo Souza. O pessoal cortava os vídeos do João Gomes correndo. Cara, isso aí, ele tá errado. Ele tá correndo atrás. Ele não tinha que estar correndo atrás. E esse esquema aí prejudica toda e qualquer dupla de volante que tiver. E não deu outra. Tivemos trocentas duplas de volante. E a coisa se acertou depois com o Thiago Maia e João Gomes. Mas eu colocaria ele na barca porque ele vai conseguir jogar no Flamengo. Entendeu? Ele vai... Se ele fizer um trisquinho assim de erro, o que está sujeito, qualquer jogador está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a errar, a torcida vai condenar e vai lembrar de 2023 como se ele, né, e assim outros jogadores também são muito mais criticados e cobrados, parecendo ser os grandes responsáveis pela temporada que a gente teve. Então eu negociaria ele por isso. Olha, eu sou voto vencido, eu ficaria com ele pelo seguinte, é claro que ele não fez um 2023 bom, mas como muitos jogadores não fizeram. Ele é um cara que sabe jogar bola, né? E é um cara que, quando ele tá bem fisicamente, tecnicamente, ele é um cara muito interessante ali na volância. Mas ele não teve um 2023 que foi aceitável, né? Mas para mim foi fase. Ele é um cara que, para mim, pesa mais a parte boa dele, né? Tecnicamente, do que esse ano de 2023, mas eu sou voto vencido, então ele fica na barca. Qual é o próximo, meu querido Leandro Martins Ledo Ferreira da Silva? Porra, Eric Pulgar. Meu irmão, não tem nem como discutir desse maluco aí. Fala, Petit, Eric Pulgar. É um jogador que chegou devagar, teve problemas, né, até no campeonato. Chegou devagar não, chegou mal, né? Chegou mal, devagar.
Não passa aquele aqui, ó, Petit analisando o início do Pulgar no Flamengo, ó. Pô, mas pelo menos tá aí, tá jogando, né? Teve o início aí ruim, né? Teve até uma bola que ele entrega, né, lá no Mundial e o Flamengo toma o gol e tal, mas agora comanda o meio-campo, mostrando muita qualidade e personalidade também, né? Então o Pulgar fica muito, né? O Pulgar hoje jogando demais. Sou eu, né? Não, eu também vou... Permanece, até pelo segundo semestre que ele faz agora no Flamengo. Começou muito mal, mas ele merece aí o benefício da dúvida, né? Até porque, como eu sempre falo, nós temos um time que tá mal com a parte coletiva, né? E em terra de cego, o Caolho Rei. Ele tá conseguindo jogar, mas a gente tem vários jogadores muito abaixo, né? Então, eu quero ver o Pulgar com o time montadinho, com o time sendo regular, com jogadores, com o coletivo do Flamengo, com muita organização, jogando bem, e ver se ele vai conseguir se destacar também nesse time. Mas eu acho que é um cara que merece, pelo que ele fez agora, né, no segundo semestre, desde a chegada do Sampaoli, permanecer para 2024 e com certeza vai iniciar o ano como titular, sem dúvida alguma. Permanece ficar bem, na minha opinião, né? Não tem nem o que discutir, né? Ele fica unânime, né, entre nós três aqui. Mas eu até acho o seguinte, cara, eu acho que de repente quando o time estiver arrumadinho e coisa e tal, a tendência é que ele até suba de produção, Poeta, né? Não? Você não acha, não? Porque ele é um cara que tem um passe vertical, se coloca bem, chega bem na área. Ele tá. E lembrando que quando ele chegou, o Dorival falava muito que ele seria utilizado em 2023, né? Ele chegou em 2022, não conseguiu se encaixar. Chegou com o time arrumado, né? Eu lembro que tinha uma teoria, né? Que o Dorival prejudicou, não deu oportunidade pro Pulgar e pro Varela, né? Como se dá bem que não deu, né? Principalmente pro Varela. Mas ele chegou num time já arrumado, né? O cara já chega ali num time arrumado e que você ainda tinha Vidal, você tinha outros jogadores ali que naquele momento estavam na frente dele. Então, a concorrência naquele momento ali era muito grande. Como é que você tira quem? Você tira o João Gomes, que tava, era o dono do meio campo, o Thiago Maia, que tava bem naquela ocasião, né? E o time estava montado. E vejo também que o Pulgar, o Nazário, que ele também, em determinados momentos do jogo, ele pode ser até utilizado mais à frente também. O cara que pode encostar um pouco mais próximo da área, dos atacantes ali. Verdade. Justamente por essas qualidades que você está falando dele. Batedor de falta. Gerson. Tá muito. Opa aí, galera. Pera aí, galera. Valeu. Gerson, jogador que fez uma passagem bonita, né, em 2019, né, sendo titularíssimo, voltou também. Não voltou bem quando chegou na volta, mas já está conseguindo, na minha opinião, já fazer bons jogos, né? O Gerson já está aí, né? O jogo, na minha opinião, volta a ser um jogador importante para o Flamengo. Creio que quando o Flamengo... Eu acho que como esse Flamengo tem muito a melhorar, eu acho que a melhora de um todo do Flamengo acaba melhorando o Gerson também, né? Gerson fica. Gerson não dá para ir para barraca, não. O Gerson, para mim, é um dos jogadores que, em termos de expectativa que se criou, né, para o seu retorno, é um dos que mais decepcionou na temporada. Talvez o jogador que mais oscilou na temporada. Começou mal, depois teve um período um pouquinho melhor, depois ficou mal de novo. O Gerson também, assim como o Thiago Maia, que é um problema crônico do Flamengo, também gera diversos contra-ataques dos adversários, né? Perde bolas que ele poderia... passar para o adversário, até rifar essa bola para fora. Ele fica provocando a falta, dando o corpo, né? Aquela coisa de ficar protegendo, acho que tem que ser mais objetivo e deu muitos vacilos. E nessa questão que eu estou colocando, né, para mim, esse critério, né, da expectativa que se criou, todo mundo queria ele de volta, ninguém seria louco de falar, não quero o Gerson de volta, até eu queria o Gerson de volta. Eu acho que ele decepcionou muito e claro que ele tem que permanecer, né, e acho que, como o Petit colocou, o Flamengo tendo uma melhora coletiva, o Gerson também tem que pode crescer bastante, mas eu acho que tem que também ser definido o que o Gerson é no time do Flamengo. O Gerson é meia, o Gerson é ponta direita, o Gerson é ponta esquerda, o Gerson é segundo. O que o Gerson é? Eu acho que isso deixa até mesmo ele perdido em campo, mas é um cara que, na minha opinião, tem que permanecer aí para 2024. O Gerson faz parte desse projeto, né? E quando foi contratado em janeiro, foi a maior contratação do Flamengo. O Gerson, foi engraçado que o Gerson, eu me lembro que no início do ano, o Gerson e o Ayrton Lucas confirmando a permanência no Flamengo,
deu 106 milhões. E o Vasco, naquela oportunidade, contratou 16 jogadores, gastou 130. E se juntar os 16, não dá um. Se botar numa rodinha e jogar na água, não dá nem para afundar. Mas vamos que vamos. Gerson ficando para a gente, se Deus quiser, acertar. Tomara que com o nosso querido Tite a gente consiga acertar o posicionamento e definir aí o Gerson no time, né? E o Alan, aquele carrinho que a gente comprou dentro da oficina, Petit? Jogador que eu gosto muito, né? Jogador que eu já admirava lá no Fluminense, né? Depois foi para o Atlético Mineiro, fez um grande campeonato. Só que, tava parado lá no Atlético. Então eu quero saber quem teve a grande ideia de contratar o carro da oficina, né? O cara que sai para comprar o carro. Imagina, Túlio! Tu vê o carro aqui na OLX, aí esse carro aí é maneiro, hein? Tá bonitão, pintura legal. Aí quando tu chega para ver por lá no vendedor, mas vamos ali rapidinho, que o carro não tá aqui em casa, não. Tu chega lá, o carro no elevador todo desmontado. Foi o que o Flamengo fez. Foi o que o Flamengo fez, na minha opinião, engoliu mosca. Poderia ter contratado pelo valor um outro jogador que já estaria atuando e ajudando o Flamengo mais do que o Alan. Então, não estou falando aqui da qualidade do Alan, estou falando aqui, né, que o cara chegou e não joga, simplesmente, né? Então, como é que é? Barca ou fica até se recuperar? Não sei. Sinceramente, eu estou bem indeciso. Mas já que não joga, não ajuda o Flamengo, não está ajudando o Flamengo em nada, barca. Acho que é o melhor a ser feito. Eu fico aqui dividido entre duas questões, né? A realidade ele vai permanecer, né, no elenco, e a minha vontade. Um jogador que, primeiro, supervalorizaram o seu futebol. Parecia que o Flamengo estava contratando, o Lothar Matthaus da Alemanha, né? A galera dos anos 90 vai lembrar. E a gente explicou aqui, né, Túlio? A gente explicou aqui, um jogador de saída de bola, né? Mas não um jogador que dá um último passe. Mas entra numa questão. Então, mas entra numa questão que, assim, igual você falou da carreira dele e tal, ele foi muito bem, ele foi importantíssimo no Atlético em 2021, quando ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, teve um bom início no Fluminense e tal, mas o cara não pode jogar no Flamengo pelo que ele fez no passado. Era uma coisa, por exemplo, aqui, que uma vez eu tive um debate aqui com o Rafa e com a Paulinha sobre o Davi Luiz, que fala, não, o Davi Luiz tem que chegar para ser titular. Mas por que ele tem que chegar para ser titular? O que justifica ele chegar para ser titular, né? Não justifica. Então, mas ele teve a carreira dele, então você pega o Zico, então, bota o Zico com a camisa dele do Flamengo, porque o Zico foi maravilhoso no Flamengo. E o Flamengo compra um jogador com problema crônico. Eu espero que ele consiga se recuperar, né? A minha vontade era colocá-lo na barca, mas eu vou botar ele para permanecer, porque eu sei que ele vai permanecer. Mas, para mim, ainda longe de ser o jogador que eu vi atuar no Atlético, que é onde, na minha opinião, ele viveu o seu melhor momento, né? E acho que, se ele tiver 100% fisicamente, ele pode vir a contribuir, né? Pode vir a contribuir, mas hoje, para mim, é um dos reservas do elenco. Vai permanecer porque o Flamengo acabou de contratar, investiu um puta de um dinheiro, né, 40 e tantos milhões de reais, quase 50 milhões de reais no jogador, que eu não entendi como que o cara com uma calcificação óssea crônica no tornozelo direito, e o cara passa no exame médico. Brincadeira. É surreal. E ninguém responde no clube por isso. Para mim, em função dessa questão da contratação, né, sabendo o time o departamento do Flamengo, e ele estava com esse problema, não é possível que ninguém soubesse disso, ele, para mim, estaria fora. Não acredito que ele vá, não, mas, para mim, ele estaria na barca. Eu me lembro que quando a gente começou a questionar a compra do Pedro, o Pedro teve aquele problema seríssimo no joelho, né, e voltou e tal. O Pedro foi uma grande aposta, né? Só que o Pedro veio, se recuperou, estava consolidado, e aí a coisa aconteceu. Mas, até aquele momento, o Pedro era uma grande aposta. O problema do Alan é que, assim, a gente está vendo que ele não tem se apresentado bem, a coisa não é tão simples quanto parece, e para mim é inadmissível você comprar um jogador. Aí eu vou lembrar daquele ano que compraram o Conca, que, o cara nem jogou, 13 minutos em campo, 12, 10, sei lá. Então, assim, são coisas que acontecem no Flamengo que a gente não consegue entender, né? Mas como o poeta fala, ninguém é responsabilizado, trabalhar com o dinheiro dos outros é mole, né? Para mim não ficaria.
iria para Barca. Eu não sei se eu sou voto vencido. Voto vencido, pô. Não é não? Eu votei para ele ficar. O Petit votou o quê? Petit votou para... então... Barca. Tá. Eu votei Barca também. Eu pensei que vocês tinham votado para ficar. Everton Ribeiro. Jogador que eu gosto muito desse moleque aí. Gosto muito. É um moleque que não tem problema com a reserva. E vou deixar bem claro, se fosse um cara que arrumasse confusão dentro do elenco para ser titular com toda a bagagem, esse cara ganhou tudo. Tudo que você imagina, esse cara ganhou. Ele já era campeão antes de chegar no Flamengo. Então, é um cara que tem uma bagagem danada. Se ele fosse um cara de arrumar problema ali para ser titular, Barca. Mas como é um cara que, na minha opinião, pode ajudar muito, mesmo como opção, para mim fica pelo menos mais uma temporada, tá? Para mim, Everton Ribeiro não é Barca, não. Acho que o Everton Ribeiro ainda tem lenha para queimar e pode ajudar o Flamengo aí, mesmo que ele não seja titular. Eu também permaneceria com ele no elenco, eu renovaria por mais uma temporada aí, um jogador para compor elenco, né? Não para ser titular, não sei que ele em campo ele conquiste essa vaga e aí, lógico, ele vai fazer por merecer, mas eu permaneceria com Everton Ribeiro por mais uma temporada para ser, né, uma opção ao elenco, né? Não para ser titular, até porque eu acho que fisicamente ele não aguentaria, né? Fazer vários jogos em sequência atuando por 90 minutos. Mas eu ficaria com o Everton Ribeiro também. Ele para compor, realmente, eu acho que é a melhor opção. Até porque fisicamente a gente não sabe se é em função já da idade ou se é em função do preparo físico do Flamengo, que esse ano ficou absolutamente comprometido, né? Mas para mim, para compor elenco também, titular, eu já acho que é mais difícil em função de tudo que a gente vem precisando aí no time do Flamengo. Próxima opção, meu querido Leandro Martins Ledo. Porra, Arrascaeta, tá de brincadeira. Esse que tinha que passar direto, né, velho? Isso aí não tem como. Isso aí fica, não vou nem falar muito. Arrascaeta fica. Apesar de um ano de 2023 abaixo, porra, não tem que ficar. Pô. Tem que ficar, não tem jeito. Bota o cara na sala aí, produção. Acho que a produção quase jogou ele pra Barca, hein? A produção quase jogou ele pra Barca. Não entendi. Porra, tá de brincadeira. E aí, Petit? Começou muito bem esse jogador. Quando começou, fez um grande jogo, se eu não me engano, contra o São Paulo, né? E encantou, né, a torcida do Flamengo e me encantou também. Na minha opinião, esse jogador, ele rapidamente seria titular no time do Flamengo, um jogador que consegue jogar de meia, um jogador que também consegue jogar de volante, mas a realidade é que caiu de produção e caiu muito. Não conseguiu evoluir mais, entra nos jogos, passa desapercebido, não consegue fazer grandes jogos. Há quanto tempo você não viu ele fazer um bom jogo de você falar assim, caramba, ó, hoje o menino foi... Teve um jogo que ele foi bem, que até o Túlio falou, pô, ele foi melhor do que o Eric Pulgar nesse jogo aí, mas tá distante de ter uma sequência de bons jogos, tá? Mas é um garoto novo, garoto muito novo. Eu acho que para compor elenco, deve ficar no Flamengo. Quando eu falei dos volantes, até esqueci dele, né? Que também atua como volante, pode atuar como meia também. Recebe poucas oportunidades, né? Impressionante, né? Assim, não sei também o motivo. Eu também permaneço, voto para que ele permaneça também no elenco como opção aí para a equipe do Flamengo em 2024. Acho que é um garoto da base que é um bom valor, inclusive bom valor no sentido de que o Flamengo pode ainda ter um retorno financeiro muito grande com uma futura negociação. Essa é a parte que mais pesa para mim nesse momento em função da permanência dele, né? Embora não tenha feito um 2023 do jeito que a gente estava imaginando, mas pode ser que renda frutos para o Flamengo mais na frente, né? Então, por 3-0, ele fica, né? Próxima opção, produção. E agora, Petit? Esse aí é o Lan. Esse aí, eu tava já imaginando aqui. Esse, na minha opinião, é o mais polêmico de todo. E já vou adiantar que ele fica. E vou explicar o porquê. Você pega 5 anos de Gabigol, ele ajudou o Flamengo muito em 4 anos. Foi muito decisivo nos campeonatos, fez muitos gols, né? E só de Libertadores, ele jogou 3 finais e fez gol nas 3 finais e ganhou 2, pô. Como é que eu vou falar de um cara desse? Então, eu dou meu voto de confiança para o Gabigol. Sinceramente, se eu sou o Gabigol, voltava das férias um pouquinho antes, jogava o Campeonato Carioca ali no início com a garotada, buscava
né, entrar em forma e avisar o Tite, quero jogar perto do gol. Não adianta jogar da forma que está jogando. Gabigol não é meia. Gabigol, ele é atacante e tem que jogar, na minha opinião, perto da área. Pode fazer toda a movimentação que ele quiser, mas essa movimentação, na minha opinião, tem que ser perto do gol. E eu acho que ele fazendo isso, ele ainda vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Então, eu dou meu voto de confiança para um cara que deu tantas alegrias a gente. Então, de 5 anos o cara não foi bem a probabilidade dele se recuperar é muito grande. A gente não esperou o Cebolinha, a gente não esperou os jogadores aí render. Por que não um cara que já deu uma resposta pra gente? Então, o Gabigol fica, e fica muito. Agora, o que a gente pode, de repente, contestar, são os anos de contrato. Eu também voto pela permanência do Gabigol, né? Não faz sentido nenhum um cara que tem um ano ruim, né? Assim como outros jogadores que a gente até analisou aqui, eu tenho que condenar pela saída dele. Renovaria por um contrato de 3 anos, não de 5, né? Com um salário talvez abaixo do que falam aí no noticiário. E ele tem crédito, ele tem merece o voto de confiança do torcedor. Gabigol permanece. Eu acompanho a relatoria pela explicação do Petit e com um adendo do seguinte: 2024 é o ano de decisivo para ele, né? Eu acho que ele pode se recuperar, tem total condição de recuperar, e a gente tem 4 anos bons e um que não foi tão especial para ele, então para mim também fica, né? Próxima opção, produção, BH. Esse aí é o rei dos clássicos, né? O rei dos clássicos, se machucou, voltou bem, caiu de produção, depois fez um bom jogo quando entrou no segundo tempo, arrebentou contra o Botafogo e, na minha opinião, Bruno Henrique fica. Bruno Henrique ainda pode ajudar muito o Flamengo, um jogador que agora faz 3 posições, né? Faz o extremo esquerdo, faz o extremo direito e também faz o centroavante quando é preciso. Então, Bruno Henrique, na minha opinião, é um jogador primordial, e o Flamengo melhorando, ele também vai melhorar, e é um jogador que está sempre buscando a titularidade. Então, por mim, fica. Ele já está aí de contrato renovado, né? Parece que falta só anunciar. Eu discordo do tempo de contrato somente. Eu acho que tem que permanecer aí para a próxima temporada também. Não tem nem muito o que acrescentar, seguindo a relatoria aí do Petit. Verdade. São 3 votos para permanência. Próximo. E aí, Petit? Pedro fica muito, tá melhorando, já voltou a jogar. Eu acho o Pedro, não sei se vocês acham, um jogador, pelo que ele faz, né, que ele é o pivô, é o homem da última bola. Para mim, é um jogador extremamente acima da média. Pode ter passado por momentos difíceis, às vezes não jogando quanto a gente espera, um pouquinho abaixo, mas para mim esse jogador é um jogador acima da média. Esse Pedro aí vai ajudar muito o Flamengo. Quando o Flamengo, eu acho que o Tite vai conseguir fazer com que o Flamengo voe. Eu acho que o Flamengo com o Tite vai ser extremamente competitivo e esse cara vai decidir pra gente. Pedro fica muito. O Pedro, para não me alongar aqui, de todos os atacantes do Flamengo, ele foi o melhor, né? E aí, numa análise mais profunda, a gente vai ver o que é melhor, né, nesse momento. Fica, com certeza, um atacante de extrema qualidade. Não dá nem para polemizar, né? O Pedro tem que ficar. Próxima opção. Cebolete. Jogou muito, mas muito mal. Na minha opinião, o maior problema do Cebolinha foi chegar ao Flamengo e tentar, a qualquer custo, ir na marra, ser a protagonista, né? E muito fominha algumas vezes, né? E isso, na minha opinião, atrapalhou o futebol dele. Então, agora ele consegue trabalhar com o Tite, um técnico inteligente, esperto, sabe lidar com o jogador e vem crescendo muito de produção, e também é um outro jogador que, na minha opinião, vai ajudar muito o Flamengo. E o que o Túlio falou, né? É um jogador que não tem problema com a reserva, cara. Isso é muito bom. Um jogador que chega no Flamengo, já fez alguns bons jogos no Flamengo, já demonstrou o seu valor lá no Grêmio, e é um jogador que não deu problema nenhum enquanto ficou na reserva. Petit, então, mas tem que falar, Petit, que isso é obrigação do cara, pô. Claro. Entendeu? Claro, a gente tá elogiando aqui algo, é igual, tipo assim, olha, eu olhei um dinheiro ali em cima da mesa, não peguei.
porra, parabéns por você ser honesto. Pô, o cara tem que aceitar, Sim. pô. É obriga... Né? Ainda mais porque ele... Não, rapidinho, desculpa te interromper, ainda mais porque ele... Como é que ele ia chegar ali mal pra cacete e falar, pô, eu quero ser titular porque eu sou o Cebolinha, né? Primeiro que ele já tinha que ter abolido esse apelido lá na base, né? Tinha que ser o Cebolão, porra. Isso aí é o Cebolão. Eu sei que eu tô elogiando aqui uma coisa que é óbvia, é claro, mas a gente teve o exemplo do Vidal. Imagina você ter um cara ali que está insatisfeito com a reserva e está perturbando ali o elenco. Né? E o Cebolinha... mas aí, vou te interromper de novo. Sabe por que o Vidal fez aquilo ali? Porque a diretoria... Eu ia adjetivar aqui, eu não posso. A diretoria deixou correr frouxo. Cuidado. Se a gente tivesse uma diretoria firme, quando ele jogou lá... E eu falei isso aqui. Falei isso em resenha, gravei em vídeos aí no Instagram do Coluna. Quando ele jogou a chuteira lá, acho que foi o jogo contra o Boa Vista que ele não entrou, né? E a diretoria falou assim, meu irmão, você não vai nem viajar pro Mundial. Isso não é postura, olha o que você fez. Olha como é que seus colegas te olham. Que exemplo você tá dando pra instituição. E o cara chega no Mundial, que a gente tinha um técnico frouxo, e o cara ainda bota ele como titular, né? Aí, porra, né? Vamos combinar, né? Lamentável. Em todos os sentidos. Verdade. Vidal e a direção. Só para finalizar aqui, o Cebolinha fica, olha o que aconteceu com ele, né? Na chegada do Tite, né? Antes da chegada do Tite, com certeza eu ia colocar aqui para ele Barca. Mas ele tá dando indícios que vai melhorar e que vai ajudar o Flamengo. Eu também vou votar para ele permanecer, né? Desde a chegada do Tite, tem o quê? 10, 11 jogos, 12 jogos, né? Ele foi bem, né? Dentro, não em todos os jogos, mas dentro desses jogos, ganhou, enfim, uma sequência por merecimento dele. Eu acho que ele merece um voto de confiança para ver se em 2024 ele continue, né? Jogando bem e tendo, fazendo por merecer uma sequência como titular. Hoje, por incrível que pareça, ele está até um pouco acima do Bruno Henrique. E assim como o Pulgar, né? Como eu falei, sendo que o Pulgar está jogando bola há mais tempo do que ele, desde a chegada do Sampaoli, eu vou pelo mesmo critério e aí o Cebolinha permanece. Mas assim como o Petit falou muito bem, se fosse antes da chegada do Tite, também eu colocaria ele na barca brincando, que eu já passei de raiva com o Cebolinha, é brincadeira, né? Quem salvou ele para não ir para a barca e ficar na estação é o Tite, realmente. Ele acaba se salvando em função desses últimos meses aí, que ele acabou recuperando um pouco daquilo que ele foi, né? Mas acho que 2024 a gente precisa ficar alerta com ele para ver o que vai acontecer. E aí, Petit? Jogador que chegou, né? Ele é um jogador muito esforçado, faz bem a recomposição na marcação. Tem, na minha opinião, um problema com o passe, de vez em quando erra uns passes de bobeira, mas é um jogador que tem muita vontade. Na minha opinião, posso estar até aqui errado, ele pode demonstrar mais. Eu acho que ele não é esse jogador todo que o torcedor acha que ele é. Pô, mas você tem dúvida disso? Ainda não vi essa qualidade nele, que muita gente, assim, eu vejo, né, nas redes sociais, né, em algumas coisas. Mas eu acho que ele deve permanecer, pode ajudar o Flamengo, mas eu ainda não vi isso que outros torcedores conseguem ver. Eu tenho, assim como com Cebolinha e em outras contratações, trocentos pés atrás com o Luiz Araújo. Acho que ele melhorou muito com a chegada do Tite, né? E acho que com o Sampaoli, em nenhum momento, de gente pedindo ele como titular na final da Copa do Brasil, uma coisa totalmente injustificável, porque duvido que alguém aqui, eu conheço poucas pessoas que acompanham o futebol nos Estados Unidos, né? E 99% do torcedor não acompanhava o Luiz Araújo nos Estados Unidos, e muito menos acompanhou o Luiz Araújo no São Paulo, né? Ele foi um pouco melhor, acho que na França, né? Eu acho que jogando até no mesmo time que o Thiago Maia, o Lille, né? Eu acho que é isso, né? E então, assim, mas ele melhorou, né? Principalmente com o Tite. Concordo com essas questões que o Petit coloca, né? Dos erros que ele acaba tendo, mas é um cara que vou dar um voto de confiança para ele permanecer e mostrar aí que merece jogar no Flamengo, né? Apesar, né, dessa supervalorização que o torcedor faz, né, desse jogador. Acho que tem que permanecer aí pro ano que vem, ser uma opção no elenco. Eu estava muito reticente também em relação a ele, mas a gente está vendo aí algumas evoluções por parte técnica, né? Então, de repente, se o Tite conseguir
ajustar o time em 2024, pode ser que ele seja uma peça fundamental nessa montagem aí, né? Então, a gente acaba de colocar aí quem fica e quem sai. Bom, é isso aí. A gente aguarda um 2024 muito melhor que 2023. Eu acho que 2023 vai servir como régua para a diretoria, né? Muito embora o ano que vem a gente vai ter eleições e é óbvio que a diretoria vai fazer um esforço sobre-humano, né? Um esforço bastante grande do ponto de vista de montagem do time, etc, etc. Eu diria até que faria um esforço hercúleo para que, assim, o senhor Landim possa indicar o seu sucessor e a parte política do Flamengo, do ponto de vista dele, possa seguir em frente. A gente pede para que você deixe o seu like, comente aí quais são os seus prediletos para sair, para ficar, quais são os nomes que você gostaria que poderia chegar ao Flamengo, e a gente conta também com o seu like, a sua inscrição, o compartilhamento, e torne-se membro também, beleza, galera? Tamo junto e misturado, o Flamengo até morrer. Câmbio e desligo. Obrigado, produção, obrigado, Petit, obrigado, Túlio Poeta, um abraço!